foi irrepreensível. E todo líder humano é repreensível, por mais que a recomendação seja que seja irrepreensível. Mas nós podemos ter Jesus como exemplo de líder perfeito para nós. E com certeza, para a missão de Deus na Terra, é necessário nós abraçarmos o estilo de liderança de Jesus. Se verdadeiramente estamos no propósito, no mesmo propósito de Deus, que é servir, um chamado ao serviço. Se nós olharmos para Isaías 53, nós vemos ali que o profeta messiânico, ele profetizou exatamente do serviço do Cristo, do serviço do Messias, do ungido de Deus. E a sua missão era verdadeiramente tomar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. E ele bem declarou, sim, que conforme o evangelista Marcos, que enfatizou muito Jesus como servo, ele declarou que o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Eu tenho como grande exemplo para mim de liderança o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele teve uma faculdade muito intensa com o Senhor Jesus Cristo. Se os apóstolos ali, aqueles 12 que andaram com ele durante 3 anos, foram profundamente ensinados, discipulados, imaginemos nós. Paulo ficou 14 anos se preparando, e é aquilo que eu sempre menciono, que condensando tudo que Paulo aprendeu, nós podemos chegar em Atos 20:35, onde Paulo declarou assim, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas eu percebo que a maioria dos homens querem mais receber do que propriamente dar. E nisso consiste a busca de muitos, até no âmbito religioso. As pessoas estão mais interessadas em receber do que propriamente dar. Estão mais interessadas em serem servidos do que propriamente servir. E o chamado de ser igreja é discipulado, é exemplo de Cristo. É servir. É servir. E isso precisa ser restaurado, gente, no meio evangélico, no meio cristão. Porque nós, como igreja, nós temos uma missão. A igreja tem uma missão. E a igreja não pode permanecer dormindo na luz. Enquanto o mundo está em trevas, enquanto o mundo está caótico, enquanto as pessoas estão indo para o inferno, nós estamos apáticos. Mas, como diz o ditado, uma andorinha só, como que é? Não faz melhor, não adianta. Nós temos que ser igual às pombas. Usar como exemplo para nós aqui, né? Olha a sinfonia. Mas, gente, eu gosto muito de ouvir o Ricardo Robertella, lá de Minas Gerais. E ele diz exatamente isso, que nós não podemos ser igreja que dorme na luz.
estão perecendo, morrendo, estão mergulhadas nesse mundo pecaminoso, nós estamos interessados em só ficar sugando Deus, recebermos Deus. E não é nem recebermos bênçãos, é recebermos bênção. Vou atrás da minha bênção. É que nem aquele que acorda às 6 horas da manhã lá, Júnior, faz um programa de rádio, né? Aí entra alguém no ar para dar o testemunho, conta as bênçãos, irmão. Vamos falar do estilo de liderança de Jesus. Exercer liderança sobre um grupo, seja ele grande ou pequeno, é uma tarefa bastante difícil. Eu que o diga, porque já estou nesse chamado há quase 20 anos. E, gente, só Deus sabe o preço que um líder de pessoas passa sempre. Só Deus sabe. E confesso a vocês que, ao mesmo tempo que é um chamado nobre, é um privilégio, é uma vocação, por outro lado, é árduo. É árduo. Se você realmente está querendo, pelo menos, fazer o que Deus te chamou para você fazer. Se você realmente está no centro do propósito de Deus, entendendo qual é a missão de Deus para a tua vida, obviamente que o inferno todo vai estar contra você. E nisso, gente, consiste os pesos e tudo aquilo que um líder pode sofrer. O apóstolo Paulo, os nossos 4 seminaristas que aqui estão, né? Próxima lição que nós estudaremos acerca da igreja de Corinto. Vamos estudar 1 aos Coríntios e 2 aos Coríntios. E foi Paulo quem fundou aquela igreja, juntamente com Áquila e Priscila. E, queridos, Paulo estava num afã de fazer aquilo que ele entendeu com um propósito maior, que era o quê? Fazer missões, evangelizar, fundar igrejas, pregar o Evangelho. Porque, como está escrito lá em Romanos 1,16, o que está escrito lá? Para os bons de escola bíblica dominical o que está escrito lá? Que o Evangelho é o poder de Deus para que o povo fique vindo na igreja receber as bênçãos. É isso? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que E, queridos, Paulo estabeleceu a igreja de Corinto. E depois ele foi para Éfeso, levando Áquila e Priscila. E quando ele prosseguiu na sua viagem, se separou de Áquila e Priscila. E chegou em Éfeso um varão egípcio da cidade de Alexandria, com uma excelente formação, chamado Apolo. E Apolo era limitado nos seus conhecimentos. Quem ensinou Apolo aí mais profundamente acerca das coisas do reino, acerca da pessoa de Jesus Cristo, foi quem? Áquila e Priscila. Áquila e Priscila andaram quanto tempo com Paulo? Muito tempo.
Quem ensinou quem ali? Áquila e Priscila ensinaram Paulo ou Paulo ensinou Áquila e Priscila? Isso, irmão, você chega tocando essas bombas. Aí, estenda as mãos e repreenda. E assim, gente, tiveram ali, né, um relacionamento com Apolo, de repente deu certo Apolo ir para Corinto. E lá, queridos, houve daí umas comparações entre Apolo e Paulo. A igreja de Corinto ela era formada mais de ex-idólatras e de gentios. E nós, lendo profundamente as epístolas, os irmãos, principalmente os seminaristas aqui, já vão pegando a mensagem. Nós lendo as epístolas, nós percebemos que Paulo, por nenhum momento, ele aborda o judaísmo nas epístolas, de 1ª e 2ª aos Coríntios. Ele não estava escrevendo a judeus. Prestem atenção, ele não estava escrevendo a judeus. Estava escrevendo mais propriamente ao povo gentil, ao povo grego. E os gregos, naquele tempo, eles estavam mais aficionados pelo quê? Sabedoria, conhecimento. Então Paulo, quando ele escreve ali, na sua introdução à igreja de Corinto, ele aborda muito sobre sabedoria. E sabedoria é uma das coisas que o povo hoje pouco busca. É ou não é verdade? Não, o povo quer bênção, o povo não quer sabedoria. Mas é necessário nós buscarmos sabedoria. Tiago falou que o povo precisa buscar sabedoria. Pedir a Deus, que a todos dá liberalmente, sabedoria. Sabedoria. Aí Paulo, ele, na verdade, quando ele está escrevendo essa igreja de Corinto, gente, ele está confrontando essa igreja. Ele não está escrevendo a uma igreja amiga, até porque aquela igreja começou a rejeitar Paulo. Uma igreja que amou Paulo, depois rejeitou Paulo. É que nem o começo do ministério. Você vem para uma igreja, nos primeiros tempos, é um amor, o povo despertado, aquela curiosidade, igreja cheinha. Depois vai passando o tempo, os cafés começam com 150 pessoas. Depois os cafés viram família e mais alguns amigos. Amigos. Passa a empolgação. E, gente, foi o que aconteceu. Aí chegou o Apolo lá, cara intelectual, uma novidade, uma eloquência. Vocês sabiam que o Paulo, ele era, que nem diz o seu Madruga, um troglodito? Não, ele era poliglota. Gente, quais as línguas que ele falava? Que ele aprendeu durante o seu treinamento com Gamaliel e outras fontes? 4 línguas, quais? Espanhol, pastor, inglês, Tupi-Guarani. Quais idiomas? Vinícius, quais idiomas o apóstolo Paulo falava? 4. Oi? Grego, aramaico? Mais 2.
Hebraico e qual outro? Brasileiro. Boa. Boa. Grego, aramaico, hebraico e latim, gente. Por isso que ele era um poliglota. Mas, queridos, ele não era um bom pregador. Pregava, mas não era um bom pregador. Era alguém com muito conhecimento da lei, da Torá, com tanta sabedoria, mas não tinha muita eloquência no seu falar. E o Apolo tinha eloquência, era o cara que abria a boca lá, o povo, nossa, sabia falar, sabia usar as palavras. E naquele tempo ali, os gregos estavam naquele afim. Inclusive, havia os debates lá por quem falava melhor, quem expunha mais as ideias, etc. e tal. Paulo, quando falou lá no Areópago ou Areópago? Hã? Areópago. Quando Paulo falou lá no Areópago, chamava ele do quê? Júnior, chamava Paulo do quê lá? Não sei, professor. Alguém sabe? Vai. Por estoicos e outros mais que estavam lá. Chamaram Paulo do quê? Tagarela. Só falava de máquina. Tagarela. E, gente, esse tagarela estava numa missão de evangelizar e levar o evangelho. Pregou lá, né, o Deus desconhecido. Ele estava com ardência no seu coração em fazer a vontade de Deus, servir. Mas os homens estavam dispostos a outras coisas. E isso não é diferente nos dias de hoje. No entanto, começaram a comparar ele com Apolo. Aí, Paulo ele não tinha problema de vaidade na sua vida. No entanto, gente, 4 coisas me chamam a atenção de Paulo. Quando ele escreveu a Efésios 3:8, ele colocou assim: eu sou amigo de todos os santos. Quando ele está discipulando Timóteo, ele falou assim: eu sou o principal pecador. 1 Timóteo 1,15. Nessa questão de apostolado, que havia ali comparações entre ele e super apóstolos que chegaram da igreja de Corinto e desmereceram ele o tempo todo. Aí ele está escrevendo a esses que se consideravam super apóstolos, e ele disse assim: quem pode ler para mim agora esse texto, 1 Coríntios 15:9, só para a gente conferir, a nível de conferirmos. 1 Coríntios 15:9. Sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Sou O menor dos apóstolos. indigno de ser chamado apóstolo. Não sou digno de ser chamado apóstolo. Alguém para se posicionar assim como um miserável pecador, tem que ser alguém que tem noção da sua realidade. Aí ele foi comparado com o Apolo. Como que ele recebeu essa comparação? Gente, não lhe afetou em nada. A única coisa que ele estava trazendo à igreja de Corinto era o esclarecimento de quem era Paulo e de quem era Apolo. Quem era Paulo e quem era Apolo? Paulo plantou, Apolo regou. Quem é melhor? O que planta ou o que rega? O crescimento. O mais importante é quem dá o crescimento. Porque quem planta e quem rega estão aonde? No mesmo nível. E Paulo
explicando isso. Não tinha problema com a vaidade. E tampouco criou uma malquerência com Apolo por causa disso. Igual o Saul quando foi comparado com o Davi, né? Já não recebeu da mesma maneira a comparação. Porque Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10. Foi a causa da morte de Saul. Por causa da inveja. Ele perseguiu Davi mais de 10 anos. Davi já era ungido do Senhor também, já tinha sido ungido. E o Davi o tempo todo tinha aquela concepção de que ele estava fugindo do ungido do Senhor. No entanto, ele tinha lá um fiel escudeiro. Qual foi o fiel escudeiro de Davi? O sobrinho dele, irmão de Joabe. Irmão de Joabe, sobrinho dele. Abisai. Fiel escudeiro dele, gente, queria matar Saul. Teve uma oportunidade que eles entraram no acampamento, Saul perseguindo eles, inventou dormir, né? Ele e os seus valentes soldados. Quem era o capitão do exército de Saul? O Abner. E o Abner, ao invés de estar cuidando de Saul, o que ele estava fazendo? Dormindo. O Abner, depois ele foi para o lado da vida, né? Sabe disso, né? Estava dormindo. Aí o Abisai se propôs: vamos matar esse cidadão. E agora, Davi? Aí o que o Davi diz? Quem pode se levantar contra o ungido do Senhor e ficar impune? Está lá em 1 Samuel capítulo 26. Então Davi o tempo todo foi fugindo de Saul. Sabia que Saul, por mais que fosse quem ele foi, era um líder, certo? E ele foi comparado. O problema foi de quem nessa comparação? De Saul, que não soube assimilar isso por conta da sua vaidade. Agora, se chega e comparam você com alguém, dizendo que você é inferior, como que você leva isso em consideração? Você já parou para pensar sobre isso? Se você receber uma comparação assim, como aconteceu com Saul e Davi, segundo o teu coração, e agora? Você pode pensar e refletir sobre isso? Como que você receberia uma comparação? Na verdade, talvez nós não seja a coisa de que aconteceu ou que aconteça, mas nós não estamos preparados, talvez, para isso. Pode falar. Pastor, eu tenho uma opinião a respeito dessa situação, porque assim, essa situação aconteceu em Saul, com Paulo, como o pastor citou. Deus estava para Saul como também estava para Paulo. Saul se corrompeu, né? Isso. Pelos desígnios do seu coração. Exatamente. A grande diferença aí da atitude é que um sabia quem ele era e o outro era inseguro. Sim. Então, o que acontece? Legal. As pessoas têm que saber quem elas são. Isso. Tem que saber se situar. Com certeza. Eu sou pastor. Então, assuma esse papel de pastor e entenda isso. Sim. A autoridade está sobre. Eu sou líder de jovens. Eu entenda que você é um líder e
saiba o teu lugar. Isso. Eu sou músico, então entenda o teu lugar, saiba da tua posição, vai vir outro melhor que você, isso aí é a tua igreja dele. Sim. Já. Isso é óbvio. Então assim, a gente toca lá, sempre vai chegar o melhor que ele. Mas a gente sabe o nosso lugar, sabe a nossa posição. Sim. Então, isso é uma questão de maturidade. Né? Maturidade. Precisa entender quem a gente é, quem eu sou. Sim. E a insegurança tem que acabar. Eu acho que é uma oração que a gente tem que começar a fazer. Isso. Para que Deus derrube a insegurança. Exatamente. Na verdade, a questão é a vaidade. É a vaidade humana, e nesse sentido, muitos estão pecando e perecendo. Porque se percebe ainda, Júnior, na verdade esse é o ponto onde nós devemos chegar. Mas infelizmente as pessoas ainda estão derrapando nesse sentido. Por quê? O que a gente vê hoje em dia dentro da igreja são competições entre pessoas. E era o que realmente acontecia naquela igreja de Corinto. Uma competição desenfreada. Esses dias eu estava ouvindo alguém falar, e essa pessoa chamou a igreja de Corinto uma igreja espiritual. Falta um pouco mais de pesquisa, porque não era nada espiritual, se achavam espirituais. Mas na verdade era uma igreja hiper complicada. No entanto, pelo menos 11 assuntos Paulo teve que abordar com eles, onde eles estavam errando em todos esses assuntos, inclusive no que diz respeito aos dons espirituais. E o Paulo teve que ensinar lá que o mais importante ainda era, em relação aos dons espirituais, o mais importante ainda era o amor. Amor, porque o verdadeiro fundamento de Deus para nós é o amor. E o amor, gente, faz com que você entenda o propósito de Deus para a sua vida e seja desprendido de toda e qualquer vaidade. Não é fácil. Será que eu estou preparado se alguém chegar e me comparar com um outro pastor? Na verdade, eu acho assim também que a comparação, ela é um desmerecimento. Porque o Júnior falou, né? Essa questão da comparação, a gente cresce com isso. Né? A gente cresce com isso. O pai não compara ele. O fulano não faz isso, você não faz. Teu irmão acorda mais cedo, você acorda mais tarde. Você tira a nota melhor, você tira a nota pior. Isso aí, pastor, é uma coisa que vai existir desde que o mundo é mundo, sempre existiu. Vai existir para sempre. Vai existir. O que é necessário é que a pessoa entenda, vamos comparar, mas eu sei quem eu sou e com você. Sim, mas não são todos que sabem lidar com isso. É identidade, né? Não são todos. É a sua identidade. Eu, por exemplo, eu falo em tudo, né? Eu sempre fui gordo. Eu não estou nem aí se eu sou gordo, se eu não sou gordo. Entendeu? Lá agora. Eu não tenho muito para falar isso. Eu sou bem resolvido com isso aí. Então, eu acho que essa é uma questão que tem que ficar firme na cabeça da pessoa. Quem que você é? Viu? Você sabe lidar com isso, Quando, mas nem todos sabem. quando o Saul viu Davi lá lutando, que pergunta que ele fez lá? Quem que é esse cara aí? Ele já viu algo diferente lá. Sim. Viu? Você sabe lidar com isso, mas não são todos. Tem pessoas que gostam de desmerecer. Por exemplo, qual foi a vez que eu cheguei e chamei você de gordo? Alguma vez eu fiz? Não. E isso é o quê? Questão de ética. Ainda ontem estava conversando com uma pessoa sobre ética. Você tem que ter postura. Você tem que saber até onde você pode ir, etc e tal, porque senão vira tsunami. Se o mar passar o limite, se torna tsunami. Eu jamais vou chegar numa pessoa sendo careca e dizer, ô seu careca. Que cada um se enxerga a si mesmo no espelho. É ou não é verdade? Quando está em determinadas funções, algumas vezes as pessoas querem afrontar também, eles estão
faz um Brasil. Isso. Quando eu já fui, eu tive na liderança na escola, aí tinha os vice, né? Aí o pessoal me tratava bem. Quando eles queriam alguma coisa que eu não fazia o que eles queriam, eles chegavam assim, ó, o Henrique é melhor que você porque ele fez isso, isso, isso. Achando que ele tá assim, assim, mas eu falava assim, ainda bem que ele é bom, porque ele faz parte da minha equipe, e ainda pegava a palavra e falava assim, ó, o seguinte, Deus levantou Arão para falar porque Moisés tinha dificuldade. E Deus faz isso, ele é bom em uma coisa e então tem que ter mesmo. Sim. Aí eu penso, porque o cara era bom mesmo em algumas coisas. Melhor que eu sabia, porque tem coisa que eu ia bem, mas tem coisa que ele é melhor. Mas humilde foi você, Wagner, que reconheceu, soube reconhecer isso. Aí entra naquilo que o Júnior está falando. Você ter maturidade para saber entender e reconhecer isso. Só que aí a gente tem que ir na metafísica da coisa. Que esse tipo de coisa não tem que se fazer. Comparar. Não deve se fazer. Quem que estava errado lá naquela situação? O Saul ou o Davi? Quem que estava errado lá na situação? Quem comparou? As mulheres. Tinham que comparar? Mas sempre vai existir, infelizmente. Sempre vai existir, mas não pode, porque senão pode causar o que causou. O Saul perseguiu Davi, que não tinha culpa nenhuma disso. E quem acabou com a morte? O Saul. Saul. Termina. Esse negócio de comparação, eu acho muito difícil, porque, embora a gente saiba que tem pessoas melhores, a gente que sabe quem a gente é, porque nós somos no espelho, né? Então a gente sabe quem a gente é. Mas, assim, tem pessoas que não sabem lidar, e isso muitas vezes causa esse prejuízo, porque uma determinada igreja que nós passamos, isso é própria. Quando a gente veio embora, uma irmã falou para a esposa do pastor: eu espero que teu esposo para ir para o casamento, o pastor José Pedro. Não precisava ela falar isso. O que aconteceu? A esposa do pastor destruiu aquela família. Resumindo, saiu do Deus. Então, a gente tem que pensar naquilo, porque todo mundo tem seu valor, né? Eu tenho qualidades que ela tem, não tem, mas se ela tem, não tem. E vice-versa. Todo mundo tem seu valor no meio de Deus. No céu tem várias estrelas. Quem que vê? Todas, mas quem que é o autor? Quem que é o autor? Jesus. Então a gente tem que entender que tudo é para Jesus. Homens e mulheres são fáceis, limitados, cheios de 12 talentos. E tudo que nós temos os talentos é para servir a Deus. É sem desmerecer, sem menosprezar, né? Porque tudo é para Deus. A honra e a glória é para Deus. E quando a gente faz uma comparação, isso é glória. Daí a honra e a glória não é para Deus? É uma coisa séria. Sim. Mas, gente, o apóstolo Paulo, ele soube lidar com isso. E aí o que ele fez? Ele colocou tudo no seu devido lugar. Quem é Paulo? Quem é Paulo? Paulo planta, Paulo regula, mais o importante é Deus. Cada qual tem o seu valor. Ele soube lidar com isso. E isso vai existir, gente. Isso vai existir. Por mais que cause tristeza, vocês acham que Jesus não ficou triste quando foi terrivelmente, não vou dizer confrontado, mas afrontado do jeito que foi? Se por um lado aos que apoiam o líder, sempre há os que a ele se opõem, criticando suas atitudes. Gente, se não souber lidar com isso aqui, você que vai ser pastor, nem adentre nesse caminho. Nem adentre nesse caminho. Não é fácil. Não é fácil. Eu estou falando por experiência própria. Sempre você vai se deparar com uma oposição. Porque onde está o homem e a mulher, aí está o problema. Críticos. Hoje nós vamos estudar os métodos de liderança de Jesus, aplicando-os à igreja local. Apesar de todas as barreiras que enfrentou, o Senhor se destacou como líder ideal. Por que razões? Vamos analisar isso. A vida pessoal do líder Jesus.
Jamais podemos nos esquecer que houve na vida de Jesus alguns aspectos distintos. Em primeiro lugar, intensa comunhão com o Pai. Jesus era submisso. Jesus tinha, vamos dizer assim, entre aspas, um líder. O tempo todo ele fez a vontade do seu Pai. Quando ele orou lá, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. Então ele estava em uníssono com o Pai. Toda a liderança de Jesus foi exercida sob a orientação de Deus. Antes da escolha dos 12 apóstolos, ele passou uma noite em oração. Durante seu ministério, o Senhor sempre procurou agradar aquele que o enviara, viveu em completa dependência. No episódio da tentação, venceu o diabo pelo poder da palavra. E olha, gente, foi tentado também a soberba da vida, né? Que é exatamente tudo aquilo que nós estamos falando aqui. Adão e Eva foram tentados na soberba da vida, também foram reprovados, porque subiu no coração deles, quando o diabo colocou assim: no dia que vocês forem comerem desse fruto, vocês serão iguais a Deus. Quem quis ser igual a Deus? O próprio diabo que estava tentando eles. Os profetas mencionaram isso, que ele quis ser semelhante ao Altíssimo, vaidoso. E o ser vaidoso tenta as pessoas na vaidade, na soberba, no orgulho. Jesus também foi tentado nisso. E a prova ali era que ele mostrasse quem realmente ele era, lançando-se do pináculo do templo, para que fosse talvez aclamado e reconhecido pelos religiosos. Mas Jesus não precisava disso. Quem é não precisa provar que é. Ele é e pronto. Não foi à toa que no Evangelho de João 7 vezes ele declarou: eu sou. Ali nós percebemos que Jesus era o que era, mas ele não está falando eu sou por conta de vanglória, conforme a Letícia citou, né? Vamos lá. Uns tempos atrás eu estava ouvindo um pastor da Assembleia apresentar um outro pastor da Assembleia. Gente, ele foi uns 15 minutos falando o currículo do homem. E eu me pergunto, mas, gente, por que tudo isso? Por quê? Para o povo se levantar e aplaudir de pé? Que nem diz o nosso querido apóstolo Valdemiro Santiago. Essa é para aplaudir de pé. Tudo que gira no sentido dos homens é vanglória. Você não estava elogiando o perseguidor. Ele estava olhando uma vaguinha lá para frente. Entendeu? Eu vou elogiar a vida aí. Você sabe qual que é o caos, então, né? Viu? É um certo exagero, né, gente? Talvez eu esteja errado também na minha colocação, mas é o que eu penso. É o que eu penso. Você dá honra, tem um certo limite. Você respeitar, você valorizar, você demonstrar amor, tem certo limite. Mas o que extrapola, se torna uma coisa esquisita, estranha. Bajulação. Não é necessário. Oi? Para trás de mim, Satanás. O Silas Malafaia contou uma história dele, né? E ele falou de um irmão que entrou no escritório dele, marcou uma reunião com ele, entrou no escritório dele e chegou lá e já foi rasgando o verbo, né? Oh, excelentíssimo pastor Silas Malafaia, muito bem seguido disso, daquilo, e fui uns 10 minutos elogiando.
E o Silas Malafaia pensou, tudo bem, meu irmão. Qual que é o assunto? Qual que é a pauta? Ele falou, é o seguinte, nós estamos descontentes com o pastor da tal igreja e nós formamos lá um grupo, e estamos querendo sair de lá e gostaríamos que o senhor nos recebesse aqui. O Silas Malafaia contando isso aqui para nós. Aí o que o Silas Malafaia falou? De duas, uma, querido, que nem Silas Malafaia lá. Ou você vai e pede perdão para o teu pastor, pede a bênção dele e sai sozinho, ou falou outra coisa lá que estava no mesmo pé, no mesmo teor. Ou vocês se convertem e permanecem na igreja de vocês, sendo submissos e obedientes ao seu pastor. Gente, aplauso, né? Aplauso. Porque daí se torna honra a liderança. Eu sempre falo que Davi é um exemplo para mim, porque Davi, em relação a Saul, teve o melhor procedimento em relação líder e liderado. Por que Davi não andou junto de Saul? Por quê? Ele só não andou junto de Saul porque Saul queria matá-lo. Aí você vai abrir o teu peito lá e vai dizer, mas é você fiel a ti, alguém aqui tem esse ardor, esse sangue para isso? Nada mais, nada menos, quem perseguia Davi é o seu sogro, porque Saul era o Sogro. sogro dele, né? O sogro. Mas Davi só não permaneceu com Saul porque Saul queria matá-lo. Pelo contrário, ele permaneceria pelo entendimento de liderança que ele tinha. E por nenhum momento ele se levantou contra Saul. Quando ele conseguiu rasgar um pedacinho da veste de Saul, aquilo lhe ardeu no coração. O arrependimento se manifestou na mesma hora. E quando Saul morreu, gente, numa guerra contra os amalequitas, o Davi não regozijou, não se alegrou, porque, gente, era o homem segundo o coração de Deus, segundo o coração de Deus, porque o coração do homem é enganoso e perverso, mais do que todas as coisas. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Errou? Errou. E por que Davi errou? Por conta da sua Davi errou por conta da sua Eu acho que fala da experiência dele. por causa da sua humanidade. Ser humano erra. Quantas vezes eu errei, gente? E vou errar. E você também. Eu não. Que errei na minha vida. A única vez que eu errei é quando eu pensei que eu estava errado. Irmãos, vamos continuar no próximo domingo. Tem muito assunto aqui, é muito rico, né? Esse tema, muito intenso. Nós damos prosseguimento na outra semana. Onde está o homem, né? O homem do ser humano.